Fala, mochileiros! Hoje o programa tá mais do que especial. Meu querido amigo André, temos um acervo de quadrinhos. A gente já falou muito de quadrinho aqui na Mochila. Sempre. Todo episódio envolve alguma coisa. Ou quadrinhos ou Maurício de Souza, né? Ele tem que estar presente. Mas diga-se de passagem, a gente já comentou aqui no nosso primeiro programa que mochileiro nerd de raiz tem que ter um quadrinho na mochila. Até porque é pequeno, cabe fácil na mochila. Só que eu acho que dando nosso convidado não cabe. Diverte, alegra, tem muitas vantagens do quadrinho. Mas o nosso convidado não cabe um, nem dois, tem que ser vários. Alguns containers. Senhoras e senhores, Alexandre Calari está conosco. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A honra é nossa. Cara, eu vou dizer a vocês já, Calari é uma referência, né, junto com a turma dele lá do Pipoca Nanquim. Para quem gosta de quadrinhos, começou ali no YouTuber e hoje, se falar o nome de Calari, falar o nome Pipoca Nanquim, quem é dessa área, nerd, geek e apaixonado por quadrinhos, sabe quem é. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. O prazer é todo nosso. Ô, louco. Fiquei até meio constrangido com essa apresentação, pô. Cara, mas total. Para você ter ideia, a gente como eu tenho muitos amigos ilustradores, diga de passagem, minha tatuagem foi feita por causa do Eduardo Cunha, que é o ilustrador daqui do Batman. É, ele que fez, personalizado, porque ele ilustra pra DC e tal. E quando eu falei, Alexandre Calari vai estar 90. Mentira, cara, sério mesmo? Então, todo mundo criou uma comoção, porque o cara é uma lenda, mano. Pô, eu fui editor do Batman por muitos anos, né? Olha aí. Lá na época, quando eu comecei como editor, trabalhando lá pra Panini, pra Mitos e tal, e rapidamente, eu comecei como editor assistente, mas rapidamente assumi algumas funções e teve uma divisão lá de títulos e acabei assumindo o título do Batman. Fiz outras coisas também, Flash, Arqueiro Verde, Arlequina e tal, mas não me importava muito com os outros, me importava com o fato de, durante 8 anos eu editei o Batman. Foi muito legal, né? E peguei uma fase muito boa. Que legal. E é impressionante quando a gente fala de quadrinhos, André apontou muito bem aqui, todo o nosso programa a gente fala de quadrinhos. Todo o programa. Todo programa tem algum quadrinho envolvido. Seja contar a história do que foi da nossa infância ou da atual realidade dos quadrinhos, ou até um episódio inteiro. É porque é a base, né? Onde a gente falou sobre quadrinhos. É verdade, é a base. É de onde começou a leitura. A leitura passou ali, começou nos quadrinhos, passou para livros, passou para cinema, gerou fãs, criou história. Quadrinhos tem disso. Tudo bem que eu acredito, lógico, que a literatura vem antes, né? Só que as coisas que hoje são tidas como literatura nerd, as coisas antigas, elas não foram criadas com esse propósito. Né, o material de livros, assim, aqueles materiais pulp, ou mesmo o Senhor dos Anéis, material do Isaac Asimov, todas essas coisas que o pessoal venera hoje em dia. Eles não pensaram isso como nerd porque nem existia isso, não tinha esse conceito. A cultura nerd abraçou isso daí. Mas por isso que eu acredito que, embora essas coisas tenham vindo antes dos quadrinhos, o quadrinho acaba sendo a base de tudo, porque acabou sendo a base pro RPG, acabou sendo a base pro videogame, pra série de televisão, pros filmes. É o nascimento de toda essa coisa gloriosa que a gente tem hoje, né? Mochila nerd, o nome nerd está acoplado em tudo, né? E eu acho que assim, o cinema catapultou isso, os games catapultaram isso, mas todas essas outras mídias, elas sempre retornam para os quadrinhos para buscar inspiração, né? Afinal, estou falando aí de, sei lá, grosso modo, um século de história, né? Sim, 100%. E tua base, já que falou de base, como foi, Calari? Assim, eu até brinco, né? A gente fala, o Little Calari, o pequeno Calari ali, gostava desde pequeno ler quadrinhos. Como foi tua entrada nesse universo, né, de quadrinhos? Desde pequeno, sempre gostei, sim. Eu tenho um tio que, quando eu era pequenininho mesmo, eu ia na casa da minha avó, né? Meu tio morava com ela, e os adultos ficavam conversando, eu ia lá pro quarto dele e ele tinha uma coleção de quadrinhos. Então, criança, né? Criança não quer ficar junto com um adulto. Hoje a molecada fica no celular, nos games, no tablet, sei lá. Naquela época não tinha isso. E aí eu subia, ficava lá lendo. Ele tinha uma boa coleção de Disney e uma boa coleção de quadrinhos de heróis também. Então, material da RGE, material dos primórdios da Abril. E eu ficava lá lendo. Posteriormente, eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a comprar os meus próprios. Então, eu já tinha uma pequeníssima coleção de quadrinhos, isso por volta de
87, acredito eu, 86, 87, tinha começou com uma caixinha de sapato, depois virou uma prateleira no armário, 2, 3, enfim. Hoje ele tem uma casa só para o meu tio, ele se casou e o apartamento que ele estava mudando não tinha espaço para ele levar os quadrinhos dele, aí ele pegou e me deu. Aí na época, poxa, todos os meus amigos, todo mundo lia, todo mundo fascinado por X-Men, aquela coisa e tal, e eu meio que saí na frente, né? Porque todo mundo tinha uma coleçãozinha pequenininha que nem a minha, e ele me deu por volta de 1000 gibis, acredito, numa estimativa. Aí veio um monte de coisa um pouco mais antiga, que era difícil de encontrar, né? Principalmente para um moleque na época. Veio Conan, veio uns negócios bacanas, assim. E aí, daí pra frente, eu nunca mais parei. Então, são aí 30 anos colecionando quadrinho, né? Poxa, mais de 30 anos. E a gente fala muito, né, Andrezão? Tipo, na questão a formação da criança. Sim. Né, com os quadrinhos. Aí é o tio que apresenta o universo, e não só apresenta, como dá um presente gigantesco pra Falou mim. Em tio, parece que já tem um Homem-Aranha ali no meio, né? Era o tio Ben. Mas o que eu acho interessante é que você estava falando da evolução histórica, né? Você começou lá com o livro e aí depois... Mas na nossa evolução pessoal, normalmente os quadrinhos são uma introdução. Porque Sim. quando você é criança, é a primeira coisa que a criança quer ler, gosta de ler, né? Se diverte lendo. É um quadrinho que já tem a imagem. Eu sou formado em letras, né? E eu posso dizer que os quadrinhos me levaram para a literatura tradicional. Bacana. Eu, sinceramente, eu não entendo essa discussão, que é uma discussão para mim totalmente inócua, que existe até hoje a respeito da respeitabilidade dos quadrinhos enquanto forma de arte, se eles realmente formam leitores, se eles são porta de entrada. Para mim é uma coisa tão óbvia, mas tão evidente, saca? Não devia nem ser discutido. Não devia nem ser discutido. Pelo contrário, devia ser tema de... Claro que tem gente nas universidades que fala a respeito disso, tá? Tem pessoas sérias discutindo, mas devia ser mais amplamente divulgado, sabe? Eu aprendi muita coisa nos quadrinhos, tem muita coisa inteligente lá. Então, eu me recordo que, sei lá, eu moleque com 12, 13 anos, estava fazendo uma leitura, me deparava com uma coisa num quadrinho. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Por exemplo, meu primeiro contato com Nietzsche, né, com Friedrich Nietzsche, foi numa história em quadrinhos. E eu falei, nossa, quem é esse cara? Um filósofo falou que Deus estava morto. Eu tinha 12 ou 13 anos, e naquela época não tinha internet. Então, o que eu fiz? Eu perguntei ao meu pai, quem é Nietzsche? Meu pai não fazia ideia, né? Quem é o quê? Eu falei, Saúde. Aí eu comecei a ir atrás. Consegui, um tempo depois, um livro de Nietzsche, ou Assim Falava Zaratustra e tal. Comecei a ler. Não que eu tenha entendido alguma coisa, mas não é esse o ponto. O ponto é o quanto aquilo... base aquilo ali. Te né? desperta, ele entrou no teu arcabouço de conhecimentos, de desejos, de vontade de saber mais. Isso é super importante. Perfeito, e te leva a pensar, te leva a refletir, te leva a ir atrás, né? Essa argúcia, essa curiosidade. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Ernest Hemingway foi numa história do Arqueiro Verde, que tem no final da história tem uma citação do livro inteiro, uma citação inteira do livro Adeus às Armas. E eu queria saber quem era aquele autor, porque eu achei a citação maravilhosa. A primeira vez que eu ouvi falar de um buraco negro foi numa história em quadrinhos do Quarteto Fantástico. Que diabo é um buraco negro? Né? Até hoje a ciência ainda não sabe direito, né? Não sabe direito. Naquela época. Mas essas são coisas que vão te levando a pesquisar e a tentar ler e a tentar compreender um pouco mais a respeito. E nesse processo você fica um pouco mais inteligente, né? Sim. Eu acho que é isso. Começa através de um quadrinho que você vai para um livro de ciência, você vai para um livro de história, você vai para um livro de filosofia. E eu também, eu sempre li quadrinho a minha vida inteira, mesmo depois que eu rumei para a literatura, virei autor e tudo, fiz faculdade de letras e tal. Tem gente que de repente levanta o nariz e vira uma soberba, né? E não, agora quadrinho virou coisa de criança, não é para mim mais, né? E eu também nunca concordei com esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Então eu continuei lendo a minha vida inteira e continuo até hoje. Mas parece que isso tem em todos os segmentos. Quando você vai para o cinema, tem gente que considera os filmes de herói também coisa de criança. Eu não vou me envolver com isso, só assisto filme cult. Não é cinema sério. Se você for tomar café
Você vai ter os caras que, eu só tomo cafés desse tipo, daquela forma, extraídos desse jeito. Em toda profissão tem... E tem espaço para tudo, né? Tem. O ponto não é que todo cinema de herói é bom. Grande parte é uma porcaria, a gente sabe, mas tem coisas boas que são produzidas. E elas são dignas de nota. E para bem ou para mal, tem muito esforço envolvido, tem, sei lá, 300, 500 pessoas envolvidas naquela produção, todo mundo dando o seu melhor e tal, precisa ter respeito por isso, né? E o quadrinho eu acho uma base também, né? Sim. Se você parar para... Aí eu queria até já entrar na questão da pergunta também. Os quadrinhos de antigamente, como você já é um colecionador, tem uma alteração muito grande. Eu pelo menos sinto isso na questão de leitura. Tem uma... alteração no sentido de tipo, o quadrinho hoje já é muito voltado para o marketing, por exemplo, lança o filme Shang-Chi, ele já lança o quadrinho porque ele precisa divulgar o filme, ou querendo introduzir ao pessoal quem é o personagem antes de ir ao cinema. Você acha que o mercado hoje volta muito para esse lado do marketing nos quadrinhos do que a essência? Porque eu lembro, até a gente citou isso aqui no outro podcast, eu tava na banca a cada 15 dias esperando o novo capítulo do Batman ou de outro desenho, de outro quadrinho que eu lia. Hoje em dia não tem mais isso. Você tá com a razão. Eu acho que o grande mal que aconteceu com os quadrinhos, e nesse caso você está evidentemente se referindo ao quadrinho mainstream, Isso. né, das grandes editoras, principalmente Marvel e DC. Porque o universo dos quadrinhos vão muito além delas, né? A gente não pode esquecer isso nunca. Mas falando dessas em particular, depois que essas editoras foram compradas por grandes grupos, no caso a DC pertencendo ao grupo da Warner e a Marvel pertencendo ao grupo Disney, agora são mega corporações que mandam. O pessoal fala de saturação do mercado e tal, eu acho que não é o caso. Eu acho que realmente rola uma pasteurização, porque as editoras passaram a ser uma pequena engrenagem dentro de um todo maior. Então, por que precisa rolar uma identidade visual do Shang-Chi que você citou? Porque o grupo está interessado em vender o game, o filme, os bonequinhos e sei lá mais o que, tudo com a mesma cara, né? Então o quadrinho não pode destoar disso também. Isso afeta a proposta de um criador que quer fazer uma HQ honesta, uma história honesta? Claro que afeta, porque a partir do momento que você começa a brifar a arte, ela deixa de ser espontânea, né? Logo ela perde algumas das características que a compõem como arte. É uma cópia do filme, só que um quadrinho, né? Você pega ali, não tem uma outra história, de fato aquilo, né? Tem caras muito bons, muito fora da curva, muito competentes, que dentro dessa proposta hermética conseguem ainda fazer boas histórias. Sim. Mas, de um modo geral, é isso, fica tudo meio pasteurizado. E no passado não era, né? Todas as grandes sagas aí que inspiram esses filmes, que inspiram as séries, que a gente gosta tanto, as sagas que foram nos anos 60, 70, 80 e até iniciozinho dos anos 90, elas têm uma coisa em comum, a liberdade criativa. Né? A editora, o editor, no caso, responsável por uma determinada linha editorial, ele conversa com o artista vai lá e tem rédeas livres. Aí você tem vários caras aí que são icônicos na cultura, John Byrne, Frank Miller, Chris Claremont, Starlin, Jorge Pérez, todos esses caras aí que fizeram essas grandes sagas, como eles conseguiram fazer? Porque eles tinham liberdade, porra. Sim, né? A última grande fase, por exemplo, da Marvel, que eu entendo, foi aquela fase em meados dos anos 2000, quando eles produziram Guerra Civil, quando produziram umas coisas incríveis e tal. Eles conseguiram fazer aquilo por quê? Porque eles estavam vindo num rescaldo de um momento super delicado, em que a empresa quase foi à falência, né? Entrou em recuperação e o caramba, tal, não sei o que lá, por conta da ação do Joey Quesada como editor-chefe na época, de várias outras coisas, eles conseguiram recuperar isso. Uma das coisas que o Quesada fez foi investir numa grande linha editorial, né? E pegou caras bons, o Brian Michael Bendis, o Mark Miller e tal, e falou assim, faz o lance de vocês. Claro que tinha orientação dele, né? Mas faz o lance de vocês. E eles fizeram, cara. E tá aí, são histórias incríveis. Hoje em dia... Mas assim, isso foi consequência, na minha opinião, isso foi consequência de um momento que a editora sofreu, né? Que eles, se não fosse dessa forma, a Marvel tinha falido. Né? Na real era essa, tinha falido, tinha sido comprada a preço de banana por alguém. Mas eles conseguiram dar a volta por cima e tal. Hoje a realidade é outra, né? Hoje você não tem essa liberdade criativa, aí fica difícil. Total.
Poxa, me diz uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dos quadrinhos, sobre a tua coleção. Eu já fui colecionador, eu sou aquele colecionador vagabundo, né? Eu começo uma coleção, quando ela tá chegando ali, eu acabo abandonando ela, vou partir para outra coleção. Já colecionei baralho, já colecionei cartão telefônico. Olha, no Make aí eu já participei. André acabou de entregar a idade dele. Cartão telefônico foi forçado. Cartão telefônico. Puxou de longe essa. E aí, mas existe uma coisa em comum entre os colecionadores, que é o amor pela coleção. O amor e o ciúme pela coleção. Quando você começou a tua fala lá, você falava que emprestava teus quadrinhos para os amigos, todo mundo queria ler, quando a coleção era pequenininha. E hoje em dia, como é que é isso? Como é que você cuida? Você tem algum quadrinho assim que está numa redoma de vidro com temperatura controlada, umidade? Como é que funciona Pela isso? respiração dele, eu senti também isso. Ele deu aquela respiração assim, não. É que assim, né? Naquela época, quando a gente era moleque, por mais que a gente estivesse colecionando e tal, era outra lógica. A gente não tinha muita grana, nenhum de nós tinha muita grana, então comprava-se. Se eu não tinha dinheiro para comprar uma HQ, eu pegava e emprestava do meu amigo, emprestava uma para ele e tal. Acontecia, era todo mundo ali da rua, né? Meia dúzia de moleque, um trocava com o outro. Então era uma coisa mais diferente do que é hoje, né? Eu não vejo esse movimento acontecendo. Talvez aconteça ainda em cidades menores do interior, não sei, mas também a molecada não tá tão ligada assim, né? Mas na minha época, quando eu era criança, era dessa forma. À medida que a coisa começou a tomar mais vulto, depois que eu fiquei adulto, né? E eu comecei a ver que eu nunca parei de comprar, então fui comprando e tal. E naquela época, o quadrinho, pensa assim, vamos falar que eu tô comprando um quadrinho em 1990, né, que eu já era um adolescente e tal, então tô lá, tá saindo os X-Men na banca, tudo, aí eu vou comprar um quadrinho da Ebal, de 1965, né? Hoje 65 já é bastante distante, mas na época não era tão distante assim. Você encontrava nos sebos, a preço de banana, assim, você comprava, sei lá, a R$1, você comprava um monte de quadrinho, era barato. Então eu comprava tudo que eu encontrava, ia comprando, ia juntando. Com isso eu fui, em tempo real, que saía na banca e eu conseguia, conforme fui ficando mais velho, eu fui tendo melhor poder aquisitivo, eu comprava tudo que saía na banca e comprando coisas antigas também. Em determinado momento eu percebi que eu tinha uma coleção, já que, minha coleção aqui já está com, sei lá, 5 mil quadrinhos, 6 mil quadrinhos, já não é uma coleção tão desprezível, né? Com que idade, Alexandre, isso? Eu tô meio que chutando os números aqui, mas eu com 17, 18 anos, provavelmente já tinha uma coleção grandinha, assim, né? E eu via que a coleção dos meus amigos, muitos deles pararam de comprar, muitos deles não, acho que todos pararam de comprar no meio do caminho, comprava uma coisa ou outra e só eu continuei comprando, né? Eu vi que aquilo não era um fogo de palha para mim, era uma coisa que eu realmente... Isso, que eu realmente gostava. Então, continuei comprando e tal. Aí começa a entrar essas questões que você perguntou para mim. Puxa, então eu tô com um quadrinho de 30, de 35 anos aqui, como é que eu faço para conservar esse quadrinho? Né? Aí você começa a ter essas preocupações que você não tinha até então. E você pergunta para colecionadores mais velhos. Eu frequentava muito comic shops, tinha algumas já em São Paulo nessa época. Inclusive, um desses caras, ele era meu vizinho de frente e ele tinha uma comic shop. Então eu perguntava muita coisa para ele e tal. Você pode guardar em saco plástico, os grampos oxidam, então você tem que remover os grampos, não pode tomar sol, não pode ter umidade, nunca você pode colocar uma naftalina do lado, vai falando. Aí tem uns macetes para você guardar os quadrinhos, se você guarda eles deitados, né? Uns macetes para eles não envergarem, outros macetes para quando você guarda ele em pé. Várias coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho, né? E aí um belo dia eu me deparo e falo, eu tenho uma coleção grande aqui, coleção, sei lá, de 15 mil exemplares e tudo, já é uma coleção de bastante vulto, muito mais do que eu tinha. E aí você emprestar qualquer quadrinho já está fora de questão, né? Fora de questão. Livros, eu até empresto um livro ou outro, porque eu tenho por volta de uns 3 mil livros também, né? Mas o livro é uma coisa que, sei lá, eu tenho uma edição do Drácula, eu empresto. O cara não me devolve, eu compro outra. Qualquer uma edição do Drácula para mim tá ok, né? Não importa
de ter aquela edição. Assim, sabe? Aquela capa, né? Que muita gente coleciona por conta da capa. Não né? tenho muito livro, apego né? com... Não tenho nenhum apego, na verdade, com livro. Inclusive, livros eu troco edições, né? As edições antigas que eu tinha do Senhor dos Anéis, eu troquei todas pela nova da HarperCollins, que é uma puta de uma caixa bonita, tal, com uma tradução nova. E corrigindo, inclusive, vários erros de tradução que tinha. Então, com livro eu não tenho isso, mas com quadrinho eu tenho, né? Eu tenho quadrinhos da década de 30, de 40, muita coisa antiga. Você perguntou se eu tenho algum que eu guardo numa redoma, eu tenho uma Weird Tales original, de 1932, com uma história do Conan, né? É um pulp. Primeira vez que foi publicado. Então aquilo lá fica guardado num expositor, assim, todo bonitão. Mas você conseguiu essa edição antes? Ou conseguiu recente? Eu comprei essa edição, eu diria, há uns 4 anos. Recente. Porque também era difícil comprar quadrinho importado, assim, né? Na verdade, mentira. Comprar quadrinho importado você até conseguia, porque tinha alguns importadores que traziam para cá. Mas você conseguia uma Weird Tales, só ficou acessível por causa do eBay, né? Se você entrar lá no eBay hoje, você consegue comprar. Então, e aí, conforme for facilitados esse trâmite de exportação e importação e tudo, hoje você consegue. Outro dia eu entrei no eBay e eu olhei lá, tem uma revista do Conan, com uma capa especial, assim, uma capa variante, que tem o Schwarzenegger na capa e assinada pelo Schwarzenegger. Nossa. Porra, o cara tá pedindo $8 mil. Eu não tenho para pagar, mas se você tiver, você consegue. É uma coisa que há 20 anos era impensável. Onde você vai conseguir uma edição assinada pelo Schwarzenegger? Você não consegue, né? Mas você tem esse tipo de facilidade hoje em dia, né? Sensacional. Vamos falar um pouquinho do Pipoca Nanquim, né? Você que faz parte aí desse timaço do Pipoca, canal do YouTube mega relevante para quem gosta muito de quadrinho. Como foi que surgiu, os amigos? Eu sei, mas para quem não está acompanhando não sabe, um resuminho aí como foi que surgiu o Pipoca Nanquim e o crescimento deles, que hoje não é só mais o canal do YouTube, né? Hoje é uma editora mega renomada, tem aí participações em grandes eventos. Conta um pouquinho pra gente. Foi uma confluência de fatores, né? Muito fortuita. Eu sou de São Paulo, mas eu me mudei para Araraquara, que é interior do estado, e para fazer outros trampos, né? Eu trabalhei como eu fui professor de artes marciais, então eu tive um tatame lá durante o período, trabalhei na prefeitura em projetos sociais, tudo, enfim. E estava morando lá em Araraquara. Aí o que aconteceu foi que quando o Batman completou 70 anos de idade, eu fiz uma exposição no Sesc, que rodou o circuito de vários Sescs lá na região do estado, e justamente apresentando meus quadrinhos mais antigos e tal, sei o que lá. Foi uma exposição muito bacana, né? Chamava Herói de Papel Não Envelhece. E nome legal. Muito bom, né? O nome bacana. Teve uma pegada, só um parênteses, tem uma pegada muito legal nessa exposição, porque eles chamaram o Lourenço Mutarelli, o próprio Sesc, né? Convidou o Lourenço para pegar vários personagens que estavam na faixa dos seus 70, 80 anos na ocasião e fazer ilustrações deles como se eles tivessem essa idade mesmo. Então ele pegou o Shazam, pegou o próprio Batman e tal, e fez umas ilustrações. Aí os caras fizeram uns painéis gigantescos e ilustravam o Sesc inteiro, assim. Legal pra dedéu. A exposição foi muito boa. Bom, essa exposição passou por São Paulo, passou por Taubaté, passou por São Carlos, e acabou indo para Araraquara também, né? E estava sendo exposta lá, beleza. Agora, pausa. O meu sócio, o Bruno Zago, ele trabalhava na Universidade Uniara, que é a universidade lá de Araraquara, e eles tinham uma produção de rádio e TV, que era veiculada em televisões locais, né? Não só os alunos faziam produção de vários programas, como alguns funcionários também. E ele foi convidado para fazer um programa lá de problema qualquer, de qualquer temática que ele quisesse. E ele quis fazer um programa sobre cinema e quadrinhos. E assim nasceu o Pipoca Nanquim, né? O Pipoca Nanquim era apresentado por ele e por outros 2 rapazes e chegou a ter 11 programas. Mas era uma coisa bem incipiente ainda, né? O 11º programa foi justamente cobrir a minha exposição.
né? Então a exposição que estava rolando lá em Araraquara. Foi lá que a gente se conheceu. Conheci o Bruno porque eles foram cobrir a minha exposição, e o Daniel, meu outro sócio, era um monitor da exposição. Aí o que aconteceu foi que naquele programa, aquele 11º programa fatídico, os dois rapazes quiseram sair. Falaram assim, não, dá muito trabalho esse negócio de pipoca nanquim, isso daí não vai dar em nada, não quero fazer isso daí. E eles saíram. E aí o Bruno ficou sozinho, resolveu convidar eu e o Daniel para fazer parte do programa e a gente continuar apresentando o quadro, falando de quadrinhos e cinema. E assim foi, né? Isso daí foi em 2010, se eu não me engano, começou em 2009, mas em 2010 foi quando a gente entrou. E nunca mais paramos. Posteriormente, em 2011, eu consegui esse trabalho na Panini, que eu já mencionei. Vim para São Paulo, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar como editor. Já trabalhava como tradutor há muito tempo, mas como tradutor de livros, né? Eu tenho uns 30, 35, sei lá, livros traduzidos. Já era autor publicado também, né? Só que fui trabalhar para a Panini, porque eu sonho de trabalhar com quadrinhos. Um tempinho trabalhando lá, eu consegui trazer eles também. Primeiro foi o Daniel e depois foi o Bruno. Aí todo mundo se mudou para São Paulo. Nesse período, o Pipoca passou até por uns momentos difíceis, né? Porque a gente não tinha muito tempo para gravar e tal. Mas a partir de 2015 a gente resolveu pegar firme no canal. Aí estabelecemos periodicidade e tal, bababá. E o canal começou a crescer e começou a ter relevância. E em 2017, muito por conta da presença da Amazon no Brasil, que era nosso parceiro desde o início, acabou viabilizando o nascimento da editora, porque a gente fazia venda exclusiva para eles, decidimos fazer essa mudança de canal, de canal para editora. E a gente não imaginava o boom que ia ser, né? Ganhamos 5 vezes na sequência o prêmio HQ Mix de melhor editora do país. A editora deu um salto quântico de 6 títulos publicados no primeiro ano, a gente foi para 11, depois fomos para 18, depois fomos para 36 e foi sendo exponencial. A gente está com 200 títulos no catálogo agora, será de 16, 17 países diferentes publicados, vários best-sellers. Temos o selo de livros originais, em que sai o material produzido exclusivamente para o Pipoca Nanquim, inclusive os nossos próprios títulos. Por lá eu publiquei o Floresta das Áreas Retorcidas, o Arena e o Espelho Meu, como obras minhas também. Abrimos selo de mangá e a coisa foi, né? E está no tamanho que está hoje. Hoje participando de grandes eventos, tudo. Agora fico pensando na tristeza desses dois caras de 2010 que saíram. Os caras devem hoje amá-los ou odiá-los, né? Mas eu acho que eles também devem ter consciência de que funcionou porque éramos nós três, né? Sim. Outras 3 pessoas não conseguiriam replicar a mesma fórmula. Com certeza. Acho que a conexão, né? É muito importante. Eu tô, assim, impressionado justamente por esse lado, né? De tipo, a história não é nada que não fuja do nosso universo nerd, geek, né? São pessoas apaixonadas pela área que fizeram a coisa acontecer. E é muito bacana isso, né? Tipo, foi nada forçado. Uma coisa que a gente fica muito feliz é que todo evento que a gente encontra o público e tal, o pessoal vem e fala conosco e diz assim, olha, eu comecei a ler quadrinhos por sua causa. Ou eu voltei a ler quadrinhos por sua causa. Ou então, meu filhinho pequeno aqui, minha filhinha, a gente está introduzindo os quadrinhos por sua causa e tal. E pós-sucesso do Pipoca Nanquim, teve um aquecimento muito grande na cena. Então, diversas editoras começaram a surgir. A própria Comic Zone, por exemplo, uma editora que está fazendo bastante barulho hoje, surgiu no esteio do Pipoca Nanquim. Thai Editora, várias editoras vindo no esteio da gente. Teve a editora Heróica, teve a editora... enfim, não quero ficar citando muitas em detrimento a outras, mas isso mostra o quanto a gente aqueceu o cenário, né? Verdade. E principalmente essa questão do indicar, né? Tem vários amigos que são leitores árduos, assim. Pô, já leu tal quadrinho? Cara, não, peraí. Aí manda o link. Manda o link do canal, justamente com algum review de algum de vocês. E uma coisa que a gente fez também, a gente era um canal antes de ser uma editora, então a gente já tinha um público que confiava na gente, então a gente indicava quadrinhos, o pessoal falava assim, confio na opinião do Calari, do Bruno e do Daniel, né? Quando a gente virou editora, a gente nunca parou de
de indicar quadrinhos. Sim. Não importa que tenha sido lançado por outra editora. Por exemplo, a gente está publicando um quadrinho, sei lá, do Jodorowsky, que estão publicando em Cal. Ah, maravilha, tem um monte de editora que publica Jodorowsky no Brasil. A gente vai fazer um vídeo sobre o lançamento do Incal, a gente mostra tudo isso. Ó, essa editora já publicaram, tal. Acaba sendo um serviço de utilidade pública. E o público percebe que é honesto da nossa parte, né? Se fosse o inverso, que algumas editoras tentaram fazer... Forçação de barra. Criar o canal com base nos produtos Forçação dele. de barra. Isso. O público Total. entende que é publicidade, né? Não é review. Exatamente. O de vocês foi o inverso. Foi o amor que acabou transformando, né, na editora. Total. Sem desmerecer o trampo que as pessoas estão fazendo, Não, né? claro. Mas Sim. a gente sabe que é isso. Então, vou fazer um canal só para divulgar os meus produtos. Não tem nada de errado com isso. Você pode fazer, né? Só que a sua relação com o público vai ser diferente. A gente sente isso na pele, né, Andrezão? Com o podcast é justamente isso. A gente faz por amor, porque a gente gosta desse bate-papo com, né, as pessoas que também são nerds, são geeks e apaixonados ou fãs, que a gente sente que, pô, é esse o cenário. Não adianta a gente forçar a barra. Não é porque a gente tá com, fulano que tá no hype. Não, fulano tá no hype, tá, mas ele é geek, nerd, encaixa, vai ter um bate-papo legal. Vai, então a gente entende muito bem isso, né, em relação a isso. E acho que funciona muito. Eu sou apaixonado por jogos de tabuleiro. E os jogos de tabuleiro têm uma pegada muito parecida com isso, porque todas as editoras que começaram a produzir os jogos aqui, ou que trouxeram jogos, criaram canais no YouTube e só fazem review dos jogos deles. Uhum. Funciona no sentido de quando você quer saber o que vem na caixa, como é a dinâmica do jogo, qual é a regra. Para isso funciona. Mas quando você quer uma opinião de alguém dizendo, olha, eu quero um jogo para 2 pessoas com a dinâmica tal, com a forma de jogar tal. Aí tem uma centena de outros canais onde a pessoa faz o review independente e que você realmente entende como é o jogo, qual é a vantagem de você ter aquele jogo, e aí você decide se compra ou não, né, aquele jogo. Mas eu entendo essa posição do público. Na verdade, eles querem saber, será que essa aqui é uma opinião chapa branca ou não, né? Então eles querem saber isso. E tá certo também, né? Eu acho Sim. também, concordo. E próximos planos aí do Pipoque Nanquim, tava em 2022 com um baita stand no Anime Friends, aí repetiu a dose em 2023, CCXP, os caras estão em todas, vão estar agora no evento também em João Pessoa, teve um evento conosco aqui em Recife. O céu é o limite, onde é que tá a Pipoque Nanquim nisso tudo agora? A gente vai estar no Imagine Land, em João Pessoa, vai ser bem legal, e vai estar lá eu e o Daniel, e bacana que vai estar o John Higgins também. John Higgins é desenhista e colorista, o cara é o colorista do Watchmen. Apenas. Só, né? E além de ter desenhado histórias, por exemplo, antes de Watchmen, outras coisas assim, fez muito trabalho para DC Comics. Ele publicou, lá atrás, um livro com o Jamie Delano. Jamie Delano foi o grande nome por trás do John Constantine na DC, né? Escreveu toda a primeira fase do Hellblazer. Eles publicaram um livro chamado Mundo Sem Fim, que o Pipoque Nanquim está lançando aqui no Brasil, depois de, 30 anos fora de catálogo, que saiu pela Globo 91, 92, sei lá. Enfim, e vai estar eu, o Daniel e o John Higgins, vai ser muito bacana. Já pode preparar a sua camisa que eu dei de presente do Watchmen, para irmos até lá, né, e chegar lá para conhecer o mestre lá. Sobre CCXP, nossa participação lá no evento também é incrível, porque no pré-pandemia a gente sempre teve lá como autores ou como canal. Então, a gente uma vez foi no stand da Comics fazer autógrafo lá, outra vez fomos no stand da Salvat. Numa ocasião, a gente foi só cobrir como canal mesmo, como youtubers. Aí, na primeira CCXP pós-pandemia, eu e o Bruno, a gente pegou uma mesa de artistas. Ele por causa do Ogiva, né, o lançamento não, já tinha saído, mas para vender a HQ dele, e eu por causa do Arena. E, nossa, foi um sucesso, foi um arregaço. A gente ficou muito feliz. Aí, no ano seguinte, a gente pegou uma mesa lá no Magic Market. E a gente percebeu que o Magic Market estava pequeno pra gente também. E foi incrível porque a gente trouxe o Junji Ito, né? E o Junji Ito, aí acho que
DC provavelmente um dos principais mangakas da atualidade, aí, né? Totalmente adorado, com série na Netflix e o cacete. Foi rockstar também. Trazer ele foi incrível. E agora, coroando esse crescimento, pela primeira vez a gente vai ter um grande stand na CCXP. 60 metros quadrados. Estamos trazendo 2 artistas também. Aqui é um Suki Gendry-Kim, que é a coreana, autora do Grama, da Espera e outros best-sellers da nossa editora, e o J.M. Demetres, que a gente publicou o Moon Shadow, publicamos o Blood também, mas claro, muita gente conhece ele pelos trabalhos na Marvel e na DC. Ele é escritor da Liguinha, junto com o Kate Giffen. Ele fez A Última Caçada de Kraven, do Homem-Aranha, fez quadrinhos incríveis, né? E vão estar trazendo eles. Então a gente está apostando muito nesse stand. E já que eu mencionei o Ogiva do Bruno, tem uma coisa incrível acontecendo, que o Ogiva está virando um filme também. Olha aí. Então vai ser a primeira produção aí cinematográfica. A gente tem quadrinhos, óbvio que a gente licenciou quadrinhos gringos aí que viraram filme, né? Desde Tartarugas Ninja, Máscara, Rohan, enfim. Mas um original Pipoca Nanquim virar um filme é a primeira vez. Então o filme está sendo previsto para sair em novembro, vai dar tudo certo, vai ser lançado. É uma parceria com a Monolito Produções, foram eles que nos abordaram, já tem algumas fotos pipocando na internet, e foi um misto aí de financiamento coletivo com um edital que a Monolito Produções ganhou da lei Paulo Gustavo, né? E, tá sendo uma experiência da hora. As filmagens já terminaram e tá na fase de pós-produção agora. E, assim, né, eu amo cinema, assisto todo e qualquer tipo de filme, né? Desde os filmes de herói até os mais blasé, assim e tal. Mas a gente sabe que no cinema nacional não é muito comum você ver esse tipo de produção. Não. Produção de terror, de ficção científica e tal. Quando acontece, é sempre uma coisa bem independente e tudo. Então vai ser incrível participar disso e começar a fazer um movimento nesse sentido aí do nosso cinema, ajudar o nosso cinema a ganhar outros ares também, né? Sensacional. Pô, tu conquistou já as telonas. Pois é. Daqui a pouco... Eu acho que a gente tá dando essa notícia em primeira mão, né? Não, na verdade, como já teve o financiamento coletivo e tal, Sim. O pessoal já sabia, né? Mas a data do lançamento, que vai ser em novembro também, já tá tudo sendo... O dia exato eu não sei, mas é novembro. Mas vocês ficaram sabendo através da gente. Então também, isso aí. é isso. Bom, a gente tá encerrando aqui o nosso papo. Eu queria muito te pedir para escolher uma palavra que vai ser quem os guerreiros que assistiram todo o podcast e chegaram até aqui, vão escrever nos comentários para dizer se eu fui até o final. Eu escrevi qual palavra? Ô, louco! O pessoal vai escrever nos comentários. Uma palavra só? Uma palavra composta. Só não dificulta muito a vida dos nossos seguidores. Hashtag Legibi é bom demais. Boa. Adorei. É bom demais mesmo. E foi bom demais o papo que a gente teve aqui com o Alexandre Calari. Pô, muito, muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite. E a casa é sua. Quando quiser vir para falar sobre o filme, outras histórias, nos encontraremos nos eventos. Então, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Brigadão. Valeu, pessoal. Então é isso, ó. Você que tá vendo o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela moral também, segue a gente nas redes sociais e lembre-se, coloque aqui a hashtag e, obviamente, manda pro seu amigo que é fã de quadrinho para prestigiar também nosso convidado. Valeu? Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima. Tamo junto.